Bom, vamos lá. Sobre toda essa história aí do Diego Alves, né? A gente já vinha falando que a novela ia continuar, que o Flamengo não tinha desistido do Diego Alves, que o Diego Alves não desistiu de acertar com o Flamengo, né? Inclusive, ele está aí jogando os jogos, é o goleiro titular do Rogério Ceni, mesmo nessa. Faltando dias aí para encerrar o contrato dele, que encerra no dia 31, né, de dezembro. Essa semana também trouxe essa informação aí que o Diego estava esperando o Flamengo, né? Esperando um novo contato do Flamengo para poderem retomar essa negociação que estava paralisada, né? Então, eu senti da parte do Diego, do staff dele, de pessoas que trabalham com ele, pessoas que são próximas dele, esse desejo, né, de retomar as conversas e de que vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu não gosto de falar sobre valores, até porque os valores eles são muito variáveis, porque tem o salário na carteira, né, tem os direitos de imagem, tem luvas, tem uma série de coisas que envolvem contratos, e claro, também para a gente respeitar aí a situação de cada atleta, né? O que eu tenho de informação é de que o Diego Alves aceita para renovar é algo bem próximo do que ele já recebe, né? Ou seja, não é menos do que ele já recebe. Muita gente falando sobre diminuir o salário, etc. Então, a informação que eu tenho é que não é menos. Primeiro, porque ele acredita que a situação dele deveria ter sido resolvida no início do ano, mas não foi por uma série de questões, como renovação do Jorge Jesus, como prioridade na contratação de jogadores, e depois veio a pandemia, né? E aí vários jogadores tiveram seus contratos ajustados e aumento salarial, por exemplo, como o Everton Ribeiro, né, como o próprio Bruno Henrique. Então, vários jogadores, recentemente agora a gente teve o Hugo, que renovou o contrato e ganhou uma valorização salarial. Então, diante desse cenário aí, o que eu tenho de informação é que ele não aceita receber menos do que ele já recebe hoje, né? E lá atrás a conversa foi por uma valorização contratual que era 30%, né? O Flamengo ofereceu 20%, ele aceitou, mas depois o Flamengo voltou atrás. Inclusive, até perguntei para o Landim, né, sobre se ele ia explicar publicamente tudo o que aconteceu envolvendo esse imbróglio, e ele disse que quando tudo terminar, ele vai explicar. O que eu posso dizer é que a informação que eu tenho é que os valores do Diego Alves, que envolvem essa negociação do Diego Alves, não chegam a R$1 milhão, né? Pelo menos é a fonte que eu tenho. Os vencimentos dele hoje também não chegam nesses valores. Então, é isso aí que eu tenho de informação em relação a esses valores envolvendo o Diego Alves. Vai acontecer o Mundial de Clubes, né? E a FIFA aposta no modelo do Mundial de 24 clubes para bater a Champions League. E deve acontecer em 2023, tá, gente? Previsão de 2023. Entrariam campeões da Libertadores 19, 20, 21 e 22. E esse Mundial acontecendo em 23, tá? Então o Flamengo, até para não ficar feio para a FIFA, porque quando acaba o jogo lá em Lima, quem estava lá, o Felipe estava lá, ele lembra, aparece lá, você está no Mundial, né? Você ganhou a vaga no Mundial de 24 clubes. Então, ficaria feio a FIFA tirar o Flamengo, mesmo ele acontecendo em 2023. Concordam, Felipe e Raíssa? Perfeito, não pode, tá maluco, tá? O combinado não sai caro, mesmo que eles tenham que trocar a data por causa dessa pandemia, etc., eles já deixaram claro que a ideia é a manutenção dos times que foram classificados de acordo com o que estava combinado no regulamento antes da pandemia. É isso, é só fazer é só dar seguimento à lógica e não vai ter mistério. O que o Flamengo precisava rever para ontem era o tal do gerente de futebol, velho. Não é a figura do Pelaipe em si, é a figura do gerente de futebol. Tá faltando alguém lá dentro. Tá faltando alguém lá dentro que faça esse elo da diretoria, porque acaba que o Braz e o Spindle, eles têm compromissos de diretores de futebol que não deixam os caras ficarem 24 horas dentro do ninho do urubu. É normal, natural. O cara tem que sair para fazer um contrato, assinar, tem que fazer uma viagem para ver um jogador que está disponível no mercado. Você tem que você acaba estando focado no Flamengo, no futebol, mas focado no universo do futebol extra-campo. Então é fundamental que o Flamengo tenha essa figura lá dentro, a figura que faça o papel, sei lá, o Juan, não entendo muito bem o que ele faz no Flamengo. De verdade é uma figura que me parece muito mais alegórica, muito mais folclórica que jogou pelo Flamengo,
mas não entendo a função dele lá dentro. O Mancuso encontrou com ele lá no hotel em Buenos Aires e conversou com ele. Logo depois o Mancuso veio para mim assim, cara, é inacreditável, não dá um espaço pro Juan. Não dá um espaço pro Juan. Ele é um garoto, né? É um garoto que ele quis dizer, um garoto experiente. Ele é jovem no trabalho de auxiliar e tudo mais, está aprendendo, mas ele falou assim, mas cheio de ideias boas. O cara quer trabalhar, o cara com fome de trabalhar, entendeu? Então é isso, talvez já tenha até a pessoa lá dentro. É só dar o cargo para ele fazer, mandar ele fazer esse elo, cara. Esse elo tá faltando. Esse elo é o que vai passar para a diretoria. Olha só, cara, o Rogério Ceni tá treinando todos os dias com o Gustavo Henrique, ele não tá vendo os moleques, ele não tá dando chance pro Natan, ele não tá dando chance pro Ramon, não tá dando chance. Esse elo é o cara que vai fazer a ligação do que o treinador tá fazendo em campo, o que o departamento médico tá fazendo. Então ele é o cara que vai chegar e falar, olha, o departamento médico diz que está fazendo isso, mas na verdade não está. Falta alguém que está lá olhando. Tem que estar lá olhando, irmão. Qualquer empresa que se preze tem um responsável, um gerente, um diretor, alguém que está ali 24 horas olhando. No Flamengo não tem essa peça. Essa peça faz muita falta. Acho que ela não é a responsável, mas é uma das mais importantes que fizeram tudo desandar. E essas próximas semanas, não essa próxima, mas as 2 próximas semanas, né, são decisivas para o Flamengo definir a situação da compra do atacante Pedro junto à Fiorentina. Você tem alguma nova informação, já que a gente sabe que ele será comprado por 14 milhões de euros, né? Mais ou menos 87,5 milhões de reais, e que o Flamengo tem que resolver essa questão aí, porque ele tem que pagar cerca de 15 milhões de reais, né, em 2 parcelas ao ano, não é isso, Raíssa? O Flamengo já incluiu, inclusive, 2 parcelas referentes ao ano de 2021 no seu orçamento. 2,3 milhões de euros. O contrato dele está acabando, né, e o Flamengo já está prevendo essa questão da permanência dele. Você tem alguma novidade, Raíssa? O Flamengo deve mandar o e-mail lá para a Fiorentina, né, garantindo que vai exercer, né, avisando que vai exercer a compra do Pedro. Como você falou, o Flamengo já colocou no balanço financeiro, no planejamento financeiro, desculpa, essas 2 parcelas do Pedro para o próximo ano, tá? Então, por isso também o Flamengo corre para tentar negociar o Lincoln, porque tem uma proposta de 4 milhões de dólares pelo Lincoln, e aí já garantiria pelo menos a primeira parcela do Pedro, né? E o que o Flamengo tenta fazer? O Flamengo tenta antecipar esse valor, né? O Flamengo tenta antecipar esse valor, pegar um empréstimo. No último caso, o Flamengo vai pegar um empréstimo com juros de CDI, tá? Então, no último caso, o Flamengo vai pegar um empréstimo com juros de CDI para exercer esse direito de compra com a Fiorentina do Pedro. Então, o Flamengo está decidido, vai comprar o Pedro, né? Tem essa expectativa de negociar o Lincoln o mais rápido possível para poder cobrir esse valor, né? Chegou essa proposta de 4 milhões de dólares. Não sei, tá? É bom frisar se o staff do Lincoln vai aceitar a proposta, mas o fato é que o Flamengo vai negociar o Lincoln, se esforça para negociar o Lincoln nessa janela, e aí, né, é uma parte desse valor das primeiras parcelas, das 2 primeiras parcelas para o pagamento do Pedro. Muito que viesse como titular ao lado do Rodrigo Caio, né? Ainda mais por conta das falhas que Gustavo Henrique e Léo Pereira têm, né, apresentado durante os jogos. Então eu perguntei ao Rogério Ceni se ele tinha a pretensão de usar o Natan. O Ramon também eu citei, e o Papa trouxe bem essa situação do Ramon. Ele que não foi relacionado para a partida contra o Botafogo, estava atuando pelo Sub-20, deu uma assistência. Aí, Claubina, Carla Nascimento, Ramon jogou muito ruim, Lázaro também. Eles deram uma assistência, né? E também vou falar sobre o substituto do Thiago Maia, né? Pode ser João Gomes, não sei. Talvez ele possa vir aí como um nome da base que possa se consolidar no time profissional do Flamengo. Então, a gente também vai comentar sobre ele. Mas, falando sobre essa situação, o Rogério Ceni disse que pretende, sim, utilizar os jogadores da base, que o Natan tem evoluído nos treinamentos, que os jogadores da base, ele acredita que a base é muito importante, ele que era um jogador, veio da base do São Paulo, então ele avalia muito a base como
um setor muito importante para o Flamengo, entende muito a importância da base para a equipe, mas ele disse que esses jogadores ainda não estão prontos, que quando eles estiverem prontos, serão utilizados pelo Rogério Ceni. Então, a base vai ser utilizada, o Rogério Ceni tem pretensão de utilizar a base, mas ele avalia o melhor momento. Então, é isso, essa situação da base realmente é um ponto que foi importante destacar, até mesmo para o torcedor entender se o Natan, o Ramon e esses jogadores estão nos planos do Rogério Ceni, se ele tem o planejamento de utilizar esses jogadores, e o Rogério Ceni tem. Mas disse que quando esses jogadores estiverem prontos, ele vai escalar tanto o Natan quanto o Ramon. O Ramon, ele precisa até ser relacionado, né? Ele não estava sendo relacionado nos últimos jogos e precisa ser relacionado. Aí, vamos lá, o Samir. O Samir não volta ao futebol brasileiro agora, né? O Samir está bem lá na Itália, ele inclusive está jogando como lateral. Na maioria das vezes o Samir joga de lateral, mais lateral do que zagueiro, né? Eu tenho até informações de que outros clubes ali pelo mercado europeu mesmo têm interesse no Samir. Já na última janela ele quase saiu, enfim, então o Samir não volta. O Miranda, a informação que eu tenho é que a prioridade do Miranda é São Paulo ou Curitiba. Então, é a prioridade do Miranda, São Paulo ou Curitiba, é o desejo dele. Ele que já tá próximo aí de se aposentar, né? O contrato dele na China vai até o meio do ano, até junho, é o contrato dele lá no futebol chinês, e a preferência dele é por São Paulo ou Curitiba. O Flamengo já teve interesse nele, né? Ele já teve o interesse na época de vir ao Flamengo, mas a Inter de Milão não liberou e ele também não brigou muito lá para poder sair. Sobre o Vina, a gente falou, né, agora há pouco, né, Papa, que nessas 2 próximas semanas o Flamengo vai começar a fazer a listinha lá. Né? O setor de análise e desempenho, durante todo o ano, eles acompanham vários jogadores. Aí agora, nesse momento, dessas 2 próximas semanas, eles vão passar o pente fino. Em todos os jogadores que eles acompanham, eles vão, né, começar a olhar lá, poxa, quem é que a gente poderia contratar, quem é que está dentro do nosso orçamento, quem é que caberia aqui dentro do nosso elenco. Saúde, meu amigo, muita saúde aí para você. Então, é isso, né? O Vina é um jogador que vem se destacando no futebol brasileiro, é um jogador interessante, mas essa questão toda do Flamengo no mercado, de nomes e tudo isso, eles vão começar a avaliar agora, a partir dessas 2 próximas semanas, fazer aquele pente fino para definir nomes que podem ser, assim, eventuais reforços para o Flamengo em março.